Banco Central divulgou hoje a ata do Copom com esclarecimentos sobre a decisão da semana passada de elevar a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual e que agora está em 12,25% ao ano. Thaís Herédia, nosso analista de economia, está de volta porque o documento também foi marcado por um tom explícito quando o Banco Central alertou para a dificuldade que a política fiscal está criando para o Comitê de Política Monetária no combate à inflação. Isso, Márcio. Olha, você vai se lembrar de um discurso que foi provocado pelo presidente do Banco Central ainda, Roberto Campos Neto, e foi acatado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a política fiscal, ou seja, a gestão das contas públicas, e a política monetária, que usa a taxa de juros para controlar a inflação, tinham que viver em harmonia, porque uma tenta segurar a demanda e o consumo para evitar a alta da inflação. E a política fiscal, se o gasto estiver elevado, transferência de renda elevada, acaba provocando um consumo além do que a economia levanta. Então, vamos colocar aqui uma leitura que colocou, de um lado, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, responsáveis pela política fiscal. Do outro lado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e aquele que vai ser o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. E hoje, na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, que foi muito duro, uma decisão duríssima de aumentar em 1 ponto e avisar que vem mais 2 pontos pela frente, dá a impressão de que há um cabo de guerra. Dá a impressão não. Há um esclarecimento do Banco Central dizendo claramente que a política fiscal, ou seja, a gestão das contas públicas, está concorrendo com a política monetária, diminuindo o efeito dos juros sobre a inflação. E aí, portanto, precisa de mais juros para combater uma inflação que está em alta. Eu não me lembro, Márcio, eu cubro o Banco Central há mais de 20 anos, eu não me lembro do Banco Central ter usado uma linguagem tão explícita, dizendo, olha, a política fiscal como está, o desarranjo da política fiscal está diminuindo, está concorrendo. Essa foi a palavra usada pelos diretores do Banco Central. Os diretores do Banco Central também foram muito explícitos em dizer que a atividade econômica vai precisar desacelerar, mas é uma desaceleração que depende da política fiscal, depende de uma redução da transferência de renda, depende de uma redução da capacidade de consumo das famílias brasileiras para evitar e diminuir a pressão sobre a inflação. Então, é uma linguagem bastante explícita, foi um documento bastante duro, que salvaguarda a credibilidade que Gabriel Galípolo está construindo e precisa manter à frente da presidência do Banco Central e coloca de um lado e de outro a política fiscal e a política monetária nada harmoniosas entre elas. E a gente sabe como a equipe econômica, particularmente o próprio ministro Fernando Haddad, reagiram a esse texto, especialmente quando a gente lembra que o pacote de corte de gastos está tramitando no Congresso. Todos esperam que seja aprovado até sexta-feira, quando começa o recesso parlamentar, mas está cheio de crítica, porque seria incompleto, seria insuficiente para solucionar esse problema. E aí, grande portanto, problema. Exato. Enquanto essa solução não vem, e ela dificilmente virá numa dose necessária no curto prazo, o Brasil vai ter que conviver com mais juros e inflação. E a ata do Comitê de Política Monetária fez isso hoje, justificou a sua decisão e alertou o governo. Vocês estão concorrendo com o nosso trabalho, portanto, a gente tem que aumentar a dose do remédio. Essa é a Thaís Herédia, nossa analista de economia. Obrigado, Thaís. Boa noite.